Olá, eu sou Frei Diego Santana, estou aqui para o segundo episódio dessa quinta temporada dessa série de vídeos que se chama Ensina-nos a Rezar. Sou carmelita mensageiro do Espírito Santo, aqui da Diocese de Santo Amaro, e tenho a alegria de partilhar com vocês este ensinamento dos Santos do Carmelo sobre a vida de oração. Então, hoje nós vamos estudar a vida de São João da Cruz. São João da Cruz, companheiro de Santa Teresa, que nós vimos no primeiro vídeo desta série, na Reforma Carmelitana. Foi o companheiro de Teresa. Quando nasceu São João da Cruz? 1542. Então nós vamos falar da vida e do contexto histórico da situação onde ele vivia. Ele nasceu em Fontiveros, né? A cidade mais acima de Ávila, de Madrid, ali na Castilha, onde é um lugar muito simples, né, de bastante plantação, agricultura em volta, e no tempo onde São João da Cruz nasceu, estávamos sofrendo uma grande seca e grande penúria alimentar, né? Então por que é interessante dizer isso? Porque nós vamos ver o sofrimento que foi o início da vida de São João da Cruz. Então ele jovem, seu pai, né, Luís de Gonzalo de Iepes, casou com Catalina Álvares, ele já de uma família mais nobre, renunciou o dote da família e sua herança para casar com Catalina. Então grava aí seu coração, é bonito de ver um homem que deixa as possibilidades da família para poder se casar com uma mulher, porque quer amá-la, quer viver para ela, né? Então isso já é muito bonito, esse amor verdadeiro que existe dentro da casa de João de Iepes, né, que depois vai se tornar João da Cruz. O seu pai, Gonzalo, então, vem para morar em Fontiveros. Ele encontrou sua mãe em Medina del Campo e eles vêm morar em Fontiveros para ali educar os filhos. Então, tiveram os Luís, Francisco mais velho, João, Luís. O irmão Luís vem morrer quando ainda pequeno, porque, como eu disse, sofria muita carestia naquela época. E o seu pai, ele, por volta dos seus 4 anos de idade, também veio a falecer, né? Então, o pai que passa muitas vezes necessidade para dar de tudo para os seus filhos. Então, olha que bonito, nós estamos falando de uma família santa mesmo, né? Uma família onde se trabalha, onde se reza, onde se cuida um dos outros e onde se faz sacrifício para o outro estar bem. Isso é muito bonito, né? Depois, sua mãe, junto com seu irmão Francisco, e eles vão migrar, né, para Medina del Campo. João da Cruz ainda viveu um tempo na casa de um tio, mas não deu certo. Depois foram os 3 para Medina del Campo. Chegaram lá, essa cidade é um pouco mais estruturada. Então já existe ajuda da prefeitura da cidade para as famílias mais carentes. Então São João da Cruz ele vai entrar na escola com 9 anos de idade, onde ele vai ser alfabetizado. Chamava Escola dos Órfãos, porque ele já era órfão de pai, conseguiu. E aí nós vemos nascer um jovem que é muito inteligente, então se destaca na escola, muito piedoso, se destaca no serviço do altar, e muito serviçal, muito caridoso, se destaca na ajuda dos pobres mais pobres que ele. Eu gosto de ressaltar isso na vida de São João da Cruz porque nos traz muita beleza para a sua santidade. São João da Cruz ele ia de manhã para a escola, depois ele ia ajudar no Hospital da Conceição, que era um hospital para pessoas que viviam, tinham doenças, né, contagiantes, então imagina o risco que ele corria. E ele era podemos dizer, um auxiliar de enfermagem, só levava as coisas para ajudar aqueles que cuidavam diretamente ali do enfermo. E João da Cruz ele tinha uma função que era sair na rua mendigar para ajudar essas pessoas que estavam no hospital. Olha que lindo isso. Ele era pobre, necessitava da ajuda da prefeitura da sua cidade, sua mãe então recebia ajuda, e ele não mendigava para si, nem para sua família, mendigava para ajudar os outros, ia pedir ajuda para ajudar os outros. Isso tem uma grandeza muito bonita na vida desse santo, né? Então ele cresce servindo também o convento das irmãs que tem ali em Medina del Campo, e um dia surge, né, esse desejo de servir o Senhor. Aí ele já está na escola dos jesuítas, ele conseguiu entrar na escola de artes, né, como diz naquela época, como a retórica, a filosofia, o latim, e ele se destaca em todos. Ele é muito inteligente, muito dedicado. E um dia ele saiu lá do hospital, onde o próprio reitor, o dono do hospital, queria que ele fosse padre para cuidar, né, para ser o reitor ali, né? Então o dono queria que ele fosse o padre responsável.
Os jesuítas queriam que ele fosse jesuíta e ele fugiu, saiu, foi para um Carmelo que tinha ali, o Carmelo da Antiga Observância, o primeiro Carmelo que existiu, né? E ele chegando lá, ele foi aceito, porque ele já era conhecido, era um jovem piedoso, na cidade se falava daquele jovem que serviu o altar no convento das Irmãs Ursulinas, e ele era conhecido pela sua piedade. E entrando no Carmelo, ele vai ser aceito no primeiro dia, fala que foi o encontro vocacional mais rápido que existiu. Ele pediu para entrar, foi aceito, colocaram o hábito nele, fizeram a tonsura que naquela época fazia, colocaram a capa solene nele, de carmelita, e deram um nome novo para ele, Frei João de São Matias. Então ele recebe o nome novo, ainda não é João da Cruz, é João de São Matias. Né? E ele começa a sua formação ali, é enviado para Salamanca, na Universidade de Salamanca, que no século XVI podemos dizer que é a grande universidade na Europa, e de teologia e de outros ensinos, era uma referência. E ele vai para essa universidade e também se destaca na sua formação. E vai ser ordenado sacerdote, né, em 1568. Então, veja bem, ele fazendo ali o seu estudo, né, por enquanto ainda de filosofia, ele vai estudar teologia depois da sua ordenação sacerdotal, e vai fazer só um ano. Na época não eram organizados seminários ainda como hoje, né, então são contextos diferentes da história que nós estamos vendo. E São João da Cruz, ele volta para Medina del Campo para celebrar a sua primeira missa, onde sua mãe mora. E aí é muito bonito isso. Né? Eu disse 1568, não, 1567. São João da Cruz volta para celebrar a sua primeira missa, celebra e ouve falar de uma monja, Madre Teresa de Jesus, que começou uma reforma no Carmelo. E ele tinha vivido ali em Salamanca, já estava meio descontente com a vida dos carmelistas, achando que estava muito tranquilo, um pouco relaxado. Ele falou assim: eu quero ser mais radical, eu vou para Cartucha. Eu vou ser monge no silêncio, eu vou ser mais radical. Só que falaram para Santa Teresa de Jesus também, para a Madre Teresa na época, sobre esse frei, João de São Matias, que se destacava para sua vida de penitência, sua vida de oração. E ela chama ele para vir ali no convento de São José de Medina del Campo, para mosteiro, né, para conversar. E ela apresenta para João de São Matias esse desejo de reformar o Carmelo também masculino e não só o Carmelo feminino. E João de São Matias fala assim para ela, com uma condição, que se faça rápido, que seja logo. Que ele tinha esse desejo de começar a viver uma vida um pouco mais radical. E aí sim, em 1568, eles vão começar juntos a reforma também do Carmelo masculino. E João da Cruz e mais um outro monge, né, Santa Teresa até brinca, né, já temos um frade e meio, porque um frade era alto e João da Cruz tinha ali 1,5 m de altura. Acho que ele comeu pouco na infância, teve problema de crescimento. E Santa Teresa falou: temos um frade e meio, né, mas era grande de alma, né, grande. Ele foi, como padre também, confessor depois de Teresa, ajudou muitas monjas. Quando Santa Teresa teve que voltar para o Carmelo, Mosteiro da Encarnação, ele voltou para ser ali o responsável do atendimento das monjas, da formação das monjas, né? E até nesse período, e aí ele já sim, agora é João da Cruz, então 1568, na reforma, no Carmelo Descalço, ele recebe esse nome, João da Cruz. Aí sim, quando ele está ali, ele se doando, se entregando na sua vida de oração, vida de mortificação, é muito penitente e no ensino. Uma noite ele é preso, né, os próprios carmelitas na época da Antiga Observância, os primeiros, mandaram prender João da Cruz, porque não queria que ele continuasse a reforma do Carmelo Descalço, estava dividindo o Carmelo, aí o contexto na época gerou uma tensão entre eles. Né? Ele vai ficar 9 meses preso numa cela de um mosteiro, como um prisioneiro. Tiraram o escapulário dele, que é isso aqui, nessa parte dos carmelitas, tiraram dele. Ele não podia celebrar a Santa Missa, só tinha o breviário para poder fazer a sua oração pessoal. Né? Só isso. E ficou ali durante 9 meses. Por que é importante falar desse período onde João da Cruz vive a prisão, chamada prisão de Toledo, porque foi levado para um convento em Toledo, na Espanha, no sul de Madrid. Ele ali pôde vivenciar uma vida de entrega e de silêncio.
ele não reclamava de nada. Veja, um homem que na prisão já tinha sofrido na infância, já tinha sofrido na adolescência, no crescimento dele, mas nunca foi alguém de reclamar. Nem da pobreza, nem dos sofrimentos, mas sempre um homem de esperança e de fé. Então, se Deus, um dia perguntaram para ele, depois do tempo que ele saiu, né? E aí, como é que foi essa situação? Ele poderia muito bem reclamar dos irmãos dele e falar assim, não, isso aí, fui perseguido, os homens da igreja não entendem, elas estão pegando no meu pé, não estão vendo a obra de Deus, e poderia ter um monte de reclamação. Ele disse assim, se Deus permitiu, é porque minha alma precisava. Nunca reclamou de um irmão que prendeu ele. Para você ter noção, ele vivia em jejum imposto, né? No início era segunda, quarta e sexta o jejum, então ele comia um pão por dia, jogavam assim, os freis comiam ali, né, no refeitório, ele de joelhos, e depois jogavam para ele no final, e ainda de sexta-feira tinha chamada de disciplina. Estou falando isso para escandalizar vocês, nós estamos em outra época. A disciplina era um chicotinho onde passavam, ó, e davam chicotada nele, né? E ele aceitava tudo isso em silêncio. E depois de 6 meses na prisão, trocaram ali o carcereiro, né, o responsável para cuidar da cela dele. E esse carcereiro teve dó dele, deu um outro hábito para ele, deu mais um cobertor, deu alguma possibilidade. E assim, depois do almoço, quando os monges, os freis iam dormir, ele deixava o João da Cruz ir na sala da frente porque tinha uma janela. Porque onde ele estava tinha uma janela só em cima, bem pequenininha assim. Então ele não tinha muito ar, era um lugar bem precário, sabe? E ele indo nesse outro ambiente, um dia ele pegou um pedaço de madeira, aí ele fez uma corda com o hábito, com o lençol, o seu cobertor, e ele vai viver uma experiência na oitava de Nossa Senhora da Assunção. Naquela época ainda existia a oitava, né? Então, perto do dia 15 de agosto, ele faz uma experiência com Nossa Senhora, dizendo que está com ele. E aí ele se sente animado, eu preciso fazer alguma coisa. E aí é onde ele joga, então, essa corda que ele fabricou, trava a madeira na janela e pula para fugir dessa prisão. Né? E ele foge, né? Em uma noite. E aí depois vai surgir essa poesia, que fica muito conhecida, né? Em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa aventura, sair sem ser notada, já minha casa, né, minha alma, estando sossegada. Então essa noite para São João da Cruz é uma noite ditosa, uma noite feliz, não é uma noite triste, mas ele tem que fugir, ele foge na fé. Depois ele vai traduzir essa fuga como sendo um ato de fé em Deus que age mesmo que a gente não compreenda. Então é algo muito profundo que nós estamos vendo. Né? Ele fugiu, se escondeu no mosteiro das monjas que existia ali em Toledo. Os freis procuraram ele para tudo quanto é lugar. Não puderam entrar no mosteiro, porque era um mosteiro feminino, então não podia entrar freis lá dentro, só que João da Cruz estava autorizado por Santa Teresa, então ali ele se escondeu e cuidou da saúde, depois foi para casa de um médico que cuidou dele, até poder ser liberado e voltar para a reforma do Carmelo Descalço. Né? Teve muitas responsabilidades, formador, superior de convento, em Segóvia mesmo, eu acho um lugar muito lindo, ele ajudou a reformar o convento, quebrou pedra, né? Estava no auge da vida espiritual, no auge do ensino dele, ele gostava muito, né? Eu gosto de lá de Segóvia, porque lá se fala assim que nós temos um homem espiritual, que reza muito, um homem trabalhador, que mete a mão na massa mesmo, quebrava pedra para ajudar os hospedeiros, e um homem, um mestre da vida espiritual, gosta de ensinar. Então toda tarde também as pessoas vinham ali no convento de Segóvia e ele dava uma catequese sobre a vida espiritual, sobre vários temas, ele visitava as pessoas. Então era um homem muito dedicado à sua vida espiritual, à sua vida de trabalho e também à sua vida apostólica. Né? João da Cruz não foi a gente pensa, um místico contemplativo, um homem de ficar parado, não é isso. É um homem de profunda união com Deus. Né? Veio a morrer depois de uma doença que ele teve na perna, né? E com muita febre, com tudo isso, não tinha a medicina que existe hoje. Então ele faleceu com 42 anos de idade, em 1591, então faleceu muito jovem. Né? E eu só para contar uma experiência que ele teve antes da morte dele, um dia Jesus na cruz falou com João da Cruz, o que queres de mim? Por tudo que me fizeste nessa terra, servo bom. E ele disse,
sofrer e ser desprezado por ti. Imagina Jesus falando para você, o que é de mim por tudo que você fez? Eu quero sofrer e ser desprezado por ti. Vamos entrar agora no que João da Cruz nos ensina profundamente sobre essa vida de oração. Então, na sua história, nós vimos vários elementos de um homem unido a Deus, um homem de fé, um homem de sacrifício, um homem de sofrimento. O que sustenta tudo isso? É a vida de oração. É uma vida de união com Deus profunda, é uma amizade com Deus profunda, entende? E na oração, existe aqui, esse ponto é muito importante, né? A oração ela se faz numa experiência da noite escura. O que é a noite escura? Eu vou me aproximar do sol, o sol da justiça, o sol da verdade, que é Deus, mas eu não consigo enxergar o sol. Você já olhou para o sol e conseguiu ver de olhos abertos? Não, você fecha os olhos. Então, para enxergar a luz, a sabedoria divina, nós precisamos fechar os olhos. Porque os olhos humanos não são capazes de enxergar tudo de Deus. Entende? Então, você precisa fechar os olhos, entrar no seu interior, falar com Deus que habita dentro de você. Um coração a coração. É isso que João da Cruz vive profundamente na sua vida. E passar pelas noites, então, nossos sentidos vão ser purificados, né? Nossa memória, nossa imaginação, nossa inteligência. E aí ele vai basear a sua espiritualidade passando por essa noite, vai dizer, existe a fé, a fé, uma virtude teologal que purifica a inteligência. A inteligência não entende tudo sobre Deus, mas com a fé ela consegue alcançar Deus. Então na oração fala assim, eu creio em ti, Senhor. A esperança, outra virtude teologal que vai purificar a memória, a imaginação. Por quê? Porque a esperança ela está voltada para o bem eterno. E quando eu rezo, eu falo assim, eu espero tudo de ti, Senhor. O que eu estou dizendo? Purifica essas traumas, coisas ruins que tem na minha memória, lembranças que me voltam, né? Projeções que eu faço na minha imaginação do futuro, de desejos, de sonhos, de tudo que eu posso imaginar. Calma. A esperança coloca uma paz nisso tudo. Mas antes ela purifica, fazendo a gente ficar agitado, né? E também a caridade purifica a nossa vontade, porque a gente tem vontade de fazer as coisas, vontade de fazer o bem, vontade de ser justo, e a gente não consegue, nosso amor é limitado, porque humanamente nós somos limitados. Mas o amor de Deus vindo purificar as nossas fraquezas, nos eleva ao amor divino. Então, olha que grandeza que é. E é para todo batizado, porque a vida de fé, de esperança, de caridade é para todo batizado. E isso tudo vai purificar a nossa vida, passando pelos sentidos e indo até o espírito. Então ele vai falar de 4 tipos de noite, né? A noite ativa, dos sentidos, onde eu faço mortificação, depois, penitência, vou deixar de comer doce, vou deixar de escutar tal música. Então, olha, sentido paladar, sentido audição, você está purificando seus sentidos. Depois tem a noite passiva dos sentidos. O que é isso? É Deus que suscita em mim uma mortificação dos meus sentidos. Não, eu sinto que eu preciso mortificar, parar de olhar as redes sociais, vou deixar um tempo sem, eu vou parar tal hora do dia de usar, para mortificar o meu olhar, porque isso e aquilo. Deus suscitou e eu aceitei. Às vezes acontece isso, não é eu que escolhi, foi Deus que pediu. Né? Não, uma pessoa espiritual consegue entender essas coisas. Depois tem a noite ativa do espírito, então, que vai tocar nossa inteligência, nossa memória, nossa vontade, nossa imaginação. Como é que eu entro na noite ativa? Sou eu que vou ler coisas profundas, vou ler o catecismo, vou ler a palavra, para purificar, para melhorar a minha inteligência, entende? Essa é a noite ativa do espírito. E a noite passiva do espírito? É Deus quem suscita mortificações interiores, caminhos para eu seguir, virtudes a praticar, que eu não eram as que eu gostaria, não eram as que eu imaginava, mas foi Deus quem suscitou. Por exemplo, um ato de fé, de assumir uma responsabilidade, de fazer uma missão, de fazer uma penitência, fazer uma oração, coisas que Deus pede e que você aceita e que na tua cabeça fica embananado, a noite ativa do Espírito. O Espírito fala, mas como é que está acontecendo? Só que os frutos mostram que eu estou no caminho do Senhor. Aí os frutos bons. Né? Então ele falando dessas noites, ele nos ajuda muito a entender que a oração é o caminho para a purificação da alma, para chegar à união com Deus. E a fé é o meio mais próximo do ser humano estar unido a Deus. Tá? Então você consegue estar unido a Deus o tempo todo através de um ato de fé. Nunca se esqueça disso. E isso, João da Cruz ensina a gente a fazer na oração. Ele vai falar que a oração, né, nos ajuda a subir pela secreta escada disfarçada. Ó, ditosa aventura, sair sem ser notada. Né? De que modo a gente se esconde do mal desse mundo e do mal do demônio? Se disfarçando. E ele diz, o disfarce da alma do cristão é a fé, a esperança e a caridade que ele exerce na oração.
Então nunca se esqueça disso, né? Para terminar, como João da Cruz, com a sua espiritualidade, o seu ensino, ele influencia na teologia da igreja. Eu quero citar aqui só um texto que foi lido no Concílio Vaticano II, onde se discutia no momento daquele documento Dei Verbo, né, a revelação divina, o Verbo de Deus, qual era a plenitude da revelação. E São João da Cruz, com a profundidade da sua vida contemplativa, também um grande teólogo, vai falar assim, ó: se atualmente alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas agravaria muito a Deus em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Então ele está dizendo para nós, ficar buscando revelação e saber o que vai acontecer. Calma, coloca os olhos em Jesus. Quando a gente se preocupa com muitas coisas supérfluas, diria, da vida espiritual, a gente esquece do essencial, que é nosso Senhor. Entende? Então ele lendo Hebreus 1:1, ele vai chegar a essa conclusão e ele vai dizer para nós assim, ó: Deus poderia responder-lhe deste modo, dizendo: se eu te falei já todas as coisas em minha palavra, que é meu filho, e não tenho outra palavra a revelar ou responder que seja mais do que ele, põe os olhos só nele. Eu não tenho outra coisa para falar a não ser Jesus. Olhe para ele. Porque nele disse e revelei tudo, e nele acharás ainda mais do que pedes e deseja. Por que pedes palavras e revelações parciais? Se olhares o meu filho, acharás nele a plenitude, pois ele é toda a minha palavra e resposta, toda a minha visão, toda a minha revelação. Veja, esse texto aqui é um texto profundamente teológico, lido no Concílio Vaticano II, que ajudou ali a definição do dogma. Então São João da Cruz tem uma grande influência na teologia, falando, analisando a vida espiritual através das virtudes teologais e analisando revelações, visões, como é de Deus, como não é, ele contribui para a teologia da igreja. Então espero que neste vídeo você tenha conseguido conhecer um pouco mais São João da Cruz, se interessado por ele. Ele foi um grande mestre da vida espiritual, então escreveu livros que nós podemos ler nessa sequência, né? Procure ler um livro sobre a vida dele, mas depois comece por Chama Viva de Amor ou Cântico Espiritual, que são livros já lá no alto da vida espiritual, mas é como GPS, eu coloco onde eu vou para saber onde eu vou chegar, né? Então já lê o que tem de mais alto para depois ler Subida do Monte Carmelo e Noite Escura, porque esses aqui tratam das purificações. Só que se eu começar por eles, eu vou... é muito difícil. Não, eu tenho que saber onde eu quero chegar. A união com Deus, já aqui nessa terra e no céu. Para depois aceitar o caminho que eu tenho que percorrer. E ele te ensina esse caminho com muita maestria, por isso que é um doutor da igreja, na vida mística, na vida espiritual, e tem muito a nos ensinar sobre a oração, um coração a coração com Deus, no silêncio, na entrega total para aquele que nos ama. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo episódio.